Sabe aquela pergunta que parece impossível de responder? Como é que uma mente finita como a nossa pode sequer começar a entender o infinito? Pois é exatamente essa a grande questão que a gente vai explorar hoje, mergulhando nos atributos de Deus como eles são descritos lá no documento 3 de O Livro de Orântia. E olha, o texto já começa jogando a gente de cara com esse desafio gigantesco. A proposta aqui não é alcançar um conhecimento total, o que seria impossível, né? A ideia é outra, é sentir o impacto dessa infinitude, através de uma experiência direta, de um sentimento. Certo. Então, para começar a desembrulhar essa ideia, vamos pelo macro, pela dimensão cósmica de Deus que o documento apresenta. Essa é a ideia de que, para a divindade, não existe um aqui e um lá. É como se Deus estivesse em tudo, preenchendo cada cantinho do universo ao mesmo tempo, sabe? O espaço simplesmente não é uma barreira. E essa consciência divina vai do mais grandioso ao mais íntimo que se possa imaginar. O texto fala que ela abrange tudo, desde o número exato de estrelas no céu até os pensamentos e as dores que moram no coração de cada um de nós. Agora, a coisa começa a ficar realmente fascinante. Vamos falar sobre o poder infinito de Deus, a tal da onipotência. Bem, a premissa aqui é bem direta. Todo poder no universo vem de uma única fonte. É Deus quem comanda os circuitos de energia de absolutamente toda a existência. A gente poderia pensar que um poder assim seria absoluto, talvez até meio arbitrário, né? Mas a visão que a fonte apresenta é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. E aqui está o ponto-chave. Esse poder todo não age sozinho. Ele está sempre em perfeita harmonia com os outros atributos divinos. Não é uma força cega, sabe? Pelo contrário, é uma potência que é guiada o tempo todo pelo amor, pela misericórdia e pela justiça. É justamente a partir dessa ideia de um poder que é guiado que a gente começa a nossa viagem do cósmico para algo profundamente pessoal. Porque o grande argumento do texto é que Deus não é só uma entidade que está em todo lugar, lá fora. Ele também está aqui, dentro da gente. E essa citação, nossa, ela resume brilhantemente essa virada de chave, de um Deus externo para uma presença interna super íntima. E o texto dá até um nome bem específico para essa presença: o ajustador do pensamento. Pensa nisso, um fragmento literal de Deus que mora na nossa mente, nos guiando e acompanhando. Essa ideia de uma conexão tão íntima com um ser todo-poderoso levanta, claro, a pergunta mais difícil de todas. E texto não foge dela, não. A resposta do texto é surpreendente. Ele meio que vira a mesa, reformulando a própria ideia de dificuldade. Não seria um castigo, mas sim o solo fértil onde as nossas melhores virtudes podem finalmente crescer. Por exemplo, para que a coragem possa ser desenvolvida, um ser precisa ser colocado num ambiente que o force a encarar dificuldades e decepções. Faz sentido, né? Da mesma forma, o altruísmo, aquela vontade de servir o próximo, só pode florescer de verdade quando a gente se depara com situações de desigualdade. E aquela confiança imensa que a gente chama de esperança, ela é forjada justamente quando a gente precisa caminhar no meio das inseguranças e incertezas da vida. E por fim, a fé, que é descrita como a suprema afirmação do pensamento. Para ela existir, a mente precisa ser colocada diante de mistérios, de coisas que vão muito além daquilo que ela já sabe. Tá, então como é que todos esses atributos, poder, presença, propósito, como é que tudo isso se junta no final das contas? O conceito que amarra tudo isso é a primazia de Deus, mas não como a de um rei distante, e sim como a de um pai universal. Essa é a grande sacada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o universo não é visto como um mecanismo frio, indiferente. Ele é uma criação com um propósito, com suas raízes na verdade divina e no amor vivo. A bondade seria a proximidade dessa fonte e o mal, simplesmente o distanciamento dela. Essa relação de paternidade é tão, mas tão profunda que o texto chega a sugerir um Deus que sente as nossas dores, que se aflige junto com as nossas aflições. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma reflexão final para levar para casa. Se a relação fundamental do universo não é entre um criador e uma coisa criada, mas sim entre um pai e um filho, o que isso realmente significa para o nosso propósito e o nosso destino final?